que teve a polêmica do último projeto que foi aprovado na Câmara por 5 votos a 3, né, falando sobre o aumento do IPTU. Né? A gente debateu sobre isso aqui nessa semana e eu quero que você explique para a população. Né? A gente trouxe a funcionária, a Franciele, ela explicou sobre a planta genérica, né, sobre apontamentos do Tribunal de Contas, trouxe muitas informações aqui. Aí também tivemos mensagens de ouvintes falando sobre o absurdo que é aumentar o IPTU, né, num momento como esse, de crise. Tivemos também falas dentro da Câmara falando que vai ter pessoas que vão ter mais de 100% de aumento do IPTU. Quero que você dê seu posicionamento sobre este projeto que foi aprovado lá na Câmara da planta genérica, que vai ocasionar no aumento do IPTU. Henrique, eu acho que hoje, né, eu acredito que saia hoje a sanção desse projeto e deu certinho que eu tô aqui para poder colocar um ponto final por parte da administração nas explicações. Como você bem colocou, as técnicas estiveram aqui, alguns vereadores tentaram explicar da melhor maneira possível para a população, outros mentiram para a população. Eu vou pôr um ponto final nisso hoje, de uma forma bem didática. Por isso, eu trouxe aqui uma lousa, porque explicar não está dando mais. Então, eu vou desenhar para que, através da audiência do seu programa, através das nossas redes sociais, a população entenda de uma vez por todas o que significa o projeto de atualização da planta genérica. Inicialmente, eu vou dizer para toda a população que desde 1999, após o último prefeito sério, corajoso que essa cidade teve, que foi o Antônio Jurandir Doiani, fartura, não se pensou em fartura para as próximas gerações, se pensava apenas na próxima eleição. Eu não estou pensando na próxima eleição. Eu quero que essa cidade, após o meu término de administração, eu quero ver essa cidade referência para a região. E isso passa por atitudes que têm que ser tomadas. Atitudes que os meus antecessores não tiveram coragem de fazer, por ser uma atitude extremamente de gestão, não de politicagem. E desde o primeiro dia eu sempre falei que eu ia fazer gestão, eu não ia fazer politicagem. Se a cultura de fartura estagnou nos favorzinhos, nos tapinha nas costas, naquela política da pinguinha no boteco, eu não sei fazer isso, eu não vou fazer isso. Eu tenho respeito pela população, como eu disse no primeiro bloco. Fartura me deu a oportunidade de viver. Fartura me deu a oportunidade de escrever uma nova história para minha vida, para minha família. Então eu jamais utilizaria desses 4 anos de mandato para atrasar ainda mais essa cidade que está lá no século passado. Então eu vou pedir licença para você, pedir o apoio da sua equipe aqui, que eu trouxe a lousa, eu vou desenhar pela última vez o que significa e vou mostrar para a população que esses 110%, 100, 110% que ficam, esses desinformados, hipócritas, ficam tentando levar para a população. Então eu vou pegar aqui e vou explicar ao vivo para a população farturense. Eu vou desenhar aqui. O Joãozinho aqui, ele tinha uma casa em 1999 de 100 metros quadrados. Certo? Certo, como diz o Jurandir. 1999. Esse cidadão Joãozinho, ele não fez nada na casa dele. Ele não aumentou. O máximo que ele fez foi uma pintura, uma melhoria ali, trocou um piso e tal. E chegou, casa do Joãozinho agora aqui, ó. Vamos colocar ele com a Maria, esposa dele. Tá aqui, e os filhinhos dele aqui. Certo? Ele vai chegar em 2024. Escrevi certo? Ah, e detalhe. Vamos lá, 2024. Ele não fez nada na casa dele. Porque se ele tivesse feito algo de 99 a 2024, ele teria que ter regularizado na prefeitura. Essa ampliação, ou até a redução, enfim, geralmente é ampliação. A pessoa faz uma garagem, a pessoa aumenta um cômodo, enfim. Mas vamos supor que o Joãozinho fica lá, em 2024 ele chegou com os mesmos 100 metros
de residência. Certo? O que aconteceu? Eu tive, Henrique, graças a Deus na minha vida, aqui em Fartura, eu tive grandes professores e professoras de matemática. E, modéstia à parte, em matemática eu me dou bem. É uma ciência que eu gosto. Eu tive uma professora, dona Regina Célia Rustes Costa. Ela, com todo respeito a Viviane Baqueta, com todo respeito a Dona Ivete, que foram excelentes professores que eu tive, mas a professora Regina Célia foi, assim, disparado uma das melhores professoras de matemática que eu tive na minha vida. Sem demagogia, sem nada. Inclusive, já falei isso para ela. E a matemática que ela me ensinou é ciência exata. Então, eu vou mostrar aqui para a população o seguinte. Em 1999, chegou em 2000. Em 2014, o município de Fartura aprovou uma lei que dava 3% de reajuste anualmente no IPTU 2014. Mas, vocês estão vendo aí, produção? Mais a inflação. Inflação. Minha letra é horrível, mas aqui eu tô para falar de matemática. Mais a inflação. Teve anos que a inflação bateu 5, 6, 7. Ou seja, esse munícipe aqui, ele já pagava. Se o projeto não aprova na Câmara, esse munícipe aqui, o Joãozinho, ele paga, vamos fazer ficar matemática fácil, R$100 de IPTU. Se o projeto não passa na Câmara, ele iria pagar os seus R$100 mais 3% da lei de 2014 e a inflação. A inflação ainda não fechou para o próximo ano. Provavelmente ela chega em 5%. Provavelmente. Ou seja, se esse cidadão aqui, o Joãozinho, que não mexeu na casa, que em 2024 ele continua com 100 metros da casa dele, ele iria pagar, em 2014 eu não era prefeito. Essa lei aqui, ele iria pagar 3 mais, se a inflação fechar em 5, 8%. Certo? Isso aqui. Vocês estão vendo aqui? A matemática? Presta o pagador aí. O que o Tribunal de Contas, que é um órgão fiscalizador, vem fazendo com Fartura desde 1999? Ele vem apontando que Fartura não faz recadastramento imobiliário e não faz planta genérica. Mas não vai fazer mesmo. Não vai fazer, porque só passou politiqueiro pensando na próxima eleição. Não tá pensando na cidade. O que o tribunal apontou? Mesmo depois dessa lei que passou em 2014, que isso daqui não era o correto ser feito. Que esses 3% mais a inflação era, entre aspas, uma tentativa de enganar o Tribunal de Contas para dizer que o município estava fazendo a planta genérica. Se nós fôssemos somar de 1999 a 2024, a inflação passaria de 500%. Passaria disso. Qual foi o denominador que a Franciele e a equipe técnica chegou? Deixa eu apagar aqui, produção. Eu desenho de novo o Joãozinho aqui para vocês verem. Chegou no limitador. Esse limitador de 20%. Só aqui, isso aqui está bem expresso na lei. Só aqui já prova a mentira que esses hipócritas estão falando aí de 110% de aumento. Só aqui já prova. Mas não vai ser 20% de aumento. Ficou assim. 2024, 10%, até no máximo 10%. Se, vamos lembrar do Joãozinho aqui, se o Joãozinho continuou com a mesma casa da mesma forma, ele vai pagar R$110 do seu IPTU que ele pagava 100, certo? Em 2025, quanto que o Joãozinho vai pagar? 2025, 10% desse valor, certo? Então, e posterior a 2026 e 27, a partir de 2026, não tem mais 10%. É a inflação. Que provavelmente o próximo prefeito, ele vai ter que tocar nesse assunto novamente.
Por quê? O Tribunal de Contas, ele exige que seja feita essa atualização anualmente. O plano diretor do nosso município, quando foi aprovado pela Câmara, exige a cada 4 anos. O plano diretor, se não me falha a memória, ele é de 2012. Se não me falha... Isso, 2012. Foi no tempo do Paulo Amamura. Ele é de 2012. Desde que foi aprovada essa lei em fartura, ela nunca foi colocada em prática. Então não teve atualização na planta genérica. Então, Henrique e ouvintes, essa falácia de 110%, minha letra é horrível, essa falácia de 110%, quero falar para vocês aqui, ela nada mais é do que uma mentira, uma forma de que as pessoas tentam todo momento atacar a administração, atacar os vereadores que acreditaram nesse projeto, na importância desse projeto. Vocês acham mesmo que eu, como prefeito de Fartura, eu acordei um dia e falei assim, hoje eu quero subir o imposto do povo pobre de Fartura, da população? Gente, eu fui escolhido pela maioria, democraticamente, para tomar decisões. E isso tem que ser feito. Se eu não fizer, outros terão que fazer. E nós temos que fazer, porque Fartura hoje é uma cidade extremamente dependente do governo federal e do governo estadual. E isso daqui, Henrique, nada tem a ver com a estabilidade econômica do nosso país. Isso aqui é obrigação. O Tribunal de Contas apontando isso daqui para nós. Isso daqui, eu estou falando de 2025. 2025... serão outro prefeito, outra prefeita na cidade, não sei o que vai acontecer. Nós já não estamos falando mais da administração Luciano Filé, nós estamos falando do futuro da cidade. Mas por que você não colocou então 20% no seu mandato? Não, porque é uma programação, eu não posso pensar fartura só para 4 anos. Nós temos que pensar fartura para daqui 20 anos, como o Jurandir fez. Se eu for ficar pensando no favorzinho, ficar pensando naquela política de boteco que se pratica aqui na cidade, que ainda insiste em ficar viva na nossa cidade, não vai ter administrador que consiga tocar uma prefeitura como a nossa. E isso daqui não é irresponsabilidade, não é ninguém pagando a conta, não. Nós estamos falando do futuro da cidade. Eu comemoro essa votação desse projeto como farturense. 2025 eu vou estar tocando a minha vida e eu vou saber que aquela população mais simples, aquela população que precisa, ela vai ter ali uma esperança que nós deixamos sem sangrar o povo. Nós não queremos sangrar o povo, não. Tanto é, nós acrescentamos nessa lei, e isso não se discute, quantas isenções foram colocadas nesse projeto. Aquela pessoa com câncer, com AIDS, aquela pessoa que está aí enferma, que não tem condição de trabalhar, que o mal INSS dela dá para pagar os remédios. Essa pessoa, como que a prefeitura cobra IPTU? Hoje cobra. A partir do ano que vem já não vai cobrar mais. Então, esse é o nosso pensamento, é essa a nossa linha. Henrique, me desculpa, mas eu não, mais claro do que isso, desenhando aqui, eu não consigo ser. Porque nós temos uma cidade para administrar e nós não temos tempo para ficar perdendo com a politicagem de alguns que não trabalham, que ficam o dia inteiro enchendo o saco e pensando na próxima eleição, porque depende disso. Eu, graças a Deus, graças a dona Nair e o Arvão, eu não dependo de política para viver. Se eu sair da prefeitura, num dia, no outro eu estou trabalhando. Então eu não vou fazer de tudo para me manter no poder, não. Até porque eu não tenho ambição pelo poder, eu não sou igual a essas pessoas aí que nem saíram da prefeitura, já estão loucos para querer voltar, ou que ficam aí insistindo, usando candidaturas laranja muitas vezes, colocando, eu não posso que eu tô sujo, vai a mulher mesmo, porque nós queremos voltar pro poder. Voltar pro poder pelo poder, não é pela cidade não, porque Fartura ficou todo esse tempo parada e hoje nós estamos lutando contra isso. Quando se cria uma polêmica como essa, é porque culturalmente a nossa cidade ainda está no século passado.